Este podcast é um oferecimento de Liz Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center Londrina. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 9 91 72 89 33, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a esta quarta-feira, 20 de março de 2024. Hoje é o Dia Internacional da Felicidade. E felicidade plena a gente já sabe, só por Cristo, com Cristo e em Cristo. Aliás, salvação é o nome teológico para felicidade. Um super abraço para os ouvintes aniversariantes do dia. Iris Maria, da cidade de Itumbiara, Goiás, e Otávio Maciero, de Campinas, São Paulo. No Evangelho de hoje, a reflexão sobre o capítulo 8 de João continua. Em forma de círculos concêntricos, João se aprofunda no mistério de Deus, que envolve a pessoa de Jesus. Parece uma repetição, porque sempre volta para falar do mesmo ponto, mas na realidade é o mesmo ponto, mas cada vez num nível mais profundo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus de misericórdia, iluminai nossos corações, purificados pela penitência, e ouvi com paternal bondade aqueles a quem dais o afeto filial. Amém. João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus? Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A fé autêntica não se reduz a uma adesão momentânea a Cristo, mas exige perseverança e fidelidade a Jesus, palavra viva do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo é reconhecido por esta permanência contínua e íntima em Jesus. Só então é conhecida a verdade que nos liberta de toda a escravidão. É um conhecimento existencial e vital, uma comunhão íntima com o Filho de Deus. O conhecimento da verdade não é, portanto, algo especulativo. A verdade é o próprio Jesus. A verdade, o próprio Cristo, como manifestação da vida divina
provocará a libertação do homem, como é esclarecido no capítulo 8, versículo 36. Portanto, a liberdade plena é vivida na fé, acreditando existencialmente em Jesus. As palavras de Jesus provocam uma reação dos seus interlocutores, ofendidos pelas afirmações sobre a libertação proporcionada pela verdade. Os judeus se autoproclamam povo livre e filhos de Abraão. Eles protestam que nunca foram escravos de ninguém. Para Jesus, liberdade e escravidão são de ordem moral, enquanto seus interlocutores entendem esses termos em chave política. Jesus fala de escravidão e liberdade moral em relação ao pecado. Ele ensina que a verdadeira escravidão é a de uma ordem religiosa. Quem comete pecado é escravo. Nestes textos de João, o pecado indica a opção fundamental contra a luz, ou seja, a incredulidade. A frase "o escravo não fica para sempre em casa" contém uma ameaça velada de expulsão dos judeus da casa de Deus, do reino e da amizade com o Pai. No versículo 35, o termo filho é tomado em sentido genérico, para ser aplicado a todos os homens, porém também está aberto ao significado divino específico, para mostrar o Filho unigênito do Pai. E aqui estamos falando do Filho libertador. Jesus é o Logos encarnado, a verdade personificada, a única que pode libertar o homem da escravidão do pecado. Ele é o Filho de Deus que permanece para sempre na casa do Pai. Depois de ter desenvolvido o tema da verdadeira escravidão e da verdadeira liberdade, Jesus desafia a afirmação dos judeus de serem descendentes de Abraão e mostra-lhes que são filhos de outro pai. É uma linguagem misteriosa que será esclarecida na próxima cena, no versículo 44. Por descendência natural, os judeus são filhos de Abraão, mas por alma e comportamento acabam se tornando filhos do demônio. Ao tentar matar Jesus, eles fazem uma obra diabólica, porque o diabo é um assassino desde o início. E aqui sempre é bom lembrar, quando eu falo dos judeus, não são todos os judeus, é lógico, eu estou falando das autoridades religiosas do tempo de Jesus. Essas autoridades, como a incredulidade, negam a sua origem a Abraão, um homem de grande fé. A sua intenção assassina explica-se pela rejeição da revelação divina de Cristo. A minha palavra não te penetra. A oposição entre Jesus e o chefe dos judeus reside na influência dos seus respectivos pais. O Logos encarnado revela o que viu e continua a ver no Pai. Os judeus revelam o que o diabo lhes inspira. Os chefes dos judeus, com atitudes práticas, negam a sua descendência de Abraão. Não só não realizam as obras do patriarca, caracterizadas por uma fé profunda em Deus e pela adesão incondicional à sua palavra, como nos relata Gênesis capítulo 12, capítulo 15, mas até se opõem ao mensageiro do Pai e procuram matá-lo. A alusão final de Jesus à verdadeira paternidade dos judeus suscita o seu protesto. Fornicação significa infidelidade idólatra. As autoridades judaicas então protestam a sua lealdade à aliança mosaica e proclamam que não traíram o pacto com Deus ao adorar outras divindades. Temos apenas um Pai, Deus, dizem eles. Essa expressão recorda o início do Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. No Antigo Testamento, Yahvé é frequentemente apresentado como o Pai de Israel. Se os judeus tivessem apenas um Pai, Deus, eles deveriam amar Jesus, porque ele foi enviado pelo Pai. Jesus quer assim demonstrar que os judeus não são filhos propriamente de Deus, porque não amam o mensageiro de Deus, que veio do Pai. Hoje a igreja celebra São Martinho de Praga. Martinho nasceu na Panônia, atual Hungria, no século VI.
provavelmente no ano de 518. Jovem, foi para o Oriente, onde estudou grego e ciências eclesiásticas, com tal distinção que Santo Isidoro chamou de ilustre na fé e na ciência, e São Gregório de Tours o considerava como um dos homens insuperáveis do seu tempo. Voltando ao Ocidente, continuou os estudos em Roma e na França, tendo a oportunidade de conviver com as pessoas de maior eminência em santidade da época. Em especial, visitou o túmulo de São Martinho de Tours, de quem era especialmente devoto. Foi então que conheceu o rei Charico dos Suevos. Este era um povo de origem germânica que invadiu a Península Ibérica, a Espanha do Império Romano, em 409, tendo ali permanecido até 585, quando foram derrotados pelos visigodos. Inicialmente ocuparam a antiga província romana de Galécia, atual norte de Portugal e Galiza, estendendo-se ao rio Tejo, na região da Lusitânia, e sua capital era Bracara Augusta, hoje Braga. Martinho acompanhou Charico na volta no seu reino em 550, e apesar de que desde 448 a Galécia abraçava o cristianismo, ali ainda havia restos do gentilismo, ou seja, do paganismo, e expansão do arianismo por causa da grande ignorância religiosa. Martinho foi um dos principais obreiros da cristianização e do monaquismo naquela região da península. A partir de Dume, aldeia próxima de Bácara Augusta, onde fundou um mosteiro, iniciou sua evangelização. Caso único na história da igreja, a diocese de Dume, por ele criada, incluía apenas o mosteiro, e em 556 Martinho foi seu primeiro bispo, porque o bispo de Braga, que lhe concedeu o episcopado, reconheceu sua santidade, zelo e saber. Em 559, o arianismo já estava praticamente extinto no reino suevo. Em 569, Martinho assumiu também a sé de Braga, que, como capital do reino e sede episcopal, ganhou importância duradoura, sendo até hoje a sé metropolita ou primaz das dioceses no noroeste português. Ele fundou também pessoalmente a igreja e o mosteiro de São Martinho de Tours, em Sedofeita, na atual cidade do Porto, na época um importante posto militar e administrativo, num burgo de nome Cale Castro Novum, Castelo Novo de Cale, havia um porto, Portus Cale ou Porto de Cale, atual Ribeira, às margens do Rio Douro, cujo nome deu origem ao nome Portugal. Porto foi a capital, ou seja, a residência real, centro administrativo e sede diocesana no final do domínio suevo. Em 561 a 563, Martinho convocou o primeiro concílio de Braga, quando proibiu que se cantassem muitos dos hinos e cantos de caráter popular nas missas e celebrações. Com o tempo, a música litúrgica foi sendo fixada no canto-chão, do qual deriva o canto gregoriano, forma musical oficial da igreja, próprio para as celebrações litúrgicas, porque eleva com serenidade a mente e a alma a Deus sem distrações. Em 572 houve o segundo concílio de Braga, e nesta ocasião ele registrou, abre aspas, com a ajuda da graça de Deus, nenhuma dúvida há sobre a unidade e retidão da fé nesta província. Fecha aspas. São Martinho faleceu no dia 20 de março de 579. Escreveu seu próprio epitáfio, honrando seu patrono particular, São Martinho de Tours, que termina assim, abre aspas, tendo-te seguido, ó patrono, eu, o teu servo Martinho, igual em nome que não em mérito, repouso agora aqui na paz de Cristo. Fecha aspas. É também conhecido como Martinho de Braga ou Martinho de Dume, Martinho Duminense, Martinho Bracarense ou Martinho da Panônia. É considerado apóstolo dos suevos e principal padroeiro da Arquidiocese de Braga. Em sua festa litúrgica oficial no calendário romano é 5 de dezembro, mas no dia 22 de outubro
na Diocese de Braga e 20 de março em Portugal, e na Igreja Ortodoxa, que também o reconhece como santo. Senhor Deus, que na vossa infinita bondade nos concedeis o tempo de modo a que todo dia possa ser vivido para vós e para o bem que devemos fazer nesta vida. Concedei-nos, por intercessão de São Martinho de Braga, conhecer e praticar com amor a vossa doutrina, vossos mandamentos, sacramentos, que são a verdadeira fórmula para a vida honesta que precisamos ter para corrigir os nossos rústicos pecados, e então iguais no nome de irmãos com Cristo, embora não iguais nos seus méritos, repousaremos infinitamente na vossa paz. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e a Virgem Santíssima. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ótima quarta-feira e até amanhã.